Olá, eu sou o professor Zizo e nós vamos resolver umas questões das provas antigas do Enem. Bom, aproveite que você está no vídeo e curta o nosso canal Enem por Matheus Prado, para que você fique informado de tudo que acontece a respeito do Exame Nacional do Ensino Médio, o famigerado Enem. Pois bem, nesta questão que nós vamos resolver, ele põe aqui uma reportagem, uma reportagem que diz respeito ao espelho retrovisor, e uma reportagem, um enunciado. Na reportagem ele mostra, ele justifica, ele traz que o espelho, o retrovisor, principalmente o espelho do lado direito, ele traz uma imagem que pode causar certos tipos de acidente, porque ele fala que esse espelho ele distorce a imagem, dando a impressão de que o veículo está a uma distância maior do que a real. E na reportagem ele fala que esse tipo de espelho é chamado de espelho convexo, um espelho esférico, que tem a utilidade de ampliar o campo visual, porque no Brasil, como nós dirigimos do lado esquerdo, o espelho direito ele está afastado do motorista, portanto, o campo visual, se fosse um espelho plano, ele seria menor, portanto, abre-se o campo visual colocando-se um espelho esférico, mais especificamente, um espelho convexo. Aí, no enunciado, ele diz que a imagem formada é mais próxima do espelho do que está do objeto, não há uma simetria entre objeto e espelho, na imagem, no caso do espelho convexo. E ele fala que essa ideia de que entra em contradição, porque na reportagem fala que parece que está mais longe e o enunciado fala que está mais perto do espelho. Porém, não há contradição alguma, porque de fato a imagem, que se forma no espelho esférico, pessoal, ela de fato é mais próxima do espelho, como o enunciado mesmo trata, Você precisa lembrar, para só reconhecer que de fato a imagem é mais próxima do espelho, relembrando as propriedades de um espelho esférico. Eu tenho um objeto que emite luz em todas as direções, uma direção que é paralela ao eixo principal, ela reflete na direção do foco deste espelho, E outro raio luminoso que incide no vértice, que é o ponto em que há o cruzamento do eixo principal com o espelho esférico, esse raio luminoso reflete de maneira simétrica. A imagem é formada pelo cruzamento dos raios refletidos, porém, ora, esses raios refletidos não se cruzam, Porém, se você prolongá-los, você vê que de fato eles se cruzam. Olha aqui, o objeto está a essa distância do espelho, já a imagem está numa distância bem menor, está mais próxima do espelho, que de fato condiz com o que o enunciado nos trata. Agora, por que a reportagem afirma que aparentemente esse objeto está mais longe? Porque quando nós olharmos no espelho, outra coisa que o aluno tem que perceber é que o observador olha no espelho, pessoal, ele vai observar uma imagem que, além de mais próxima do espelho, ela é menor do que o objeto. E a percepção que o nosso cérebro tem de imagens pequenas, de observar imagens pequenas, é que esse objeto ele está mais afastado, Então esse fato de você olhar no espelho e achar que o objeto está mais afastado se dá por uma interpretação do seu cérebro, que associa, distâncias longas com objetos pequenos. Então, para representar isso, eu trago aqui um desenho, eu fiz um desenho bem tosco, bem ruinzinho, porém que ilustra essa ideia de que coisas pequenas, elas aparentemente parecem estar mais afastadas, uma percepção que a arte se baseia bastante com a ideia do ponto de fuga. Então, ora, aqui eu peguei um ponto de fuga e tracei duas retas, que levam a esse ponto, se encontram nesse ponto de fuga, e representei aqui postes, A percepção que a gente tem é que este poste aqui, ele está mais próximo do observador do que este poste aqui, Mesmo esse desenho estando em duas dimensões. Da mesma forma, eu tratei aqui um prédio, de forma bem medíocre, aí
tratei, né, a partir deste ponto de fuga, eu tracei as paredes desse meu prédio, de tal forma com que dá para perceber que aparentemente esta parede está mais afastada que esta parede, que me dá a noção de profundidade. Essa é uma técnica que o cinema se utiliza bastante, né? O Stanley Kubrick adora esse one point perspective, né? Que dá essa impressão mesmo de distância, mesmo que eles estejam no mesmo plano. É uma ilusão de ótica, né, que a gente tem aí. Então a alternativa correta que fala o cérebro humano interpretar como distante uma imagem pequena, né? Então isso daqui é o que justifica essa aparente contradição, é a alternativa C, de cachorro, pode ser. Agora, se você quiser, entre no site www.guienem.org.br e adquira todo esse material para você.